Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É um privilégio mesmo estar aqui. Eu gostaria desde já agradecer aos pastores aqui pela acolhida, confiança, receptividade, pelo acolhimento. Obrigado, pastor Alberto. Obrigado, pastor Pablo, Ana Rosa, pela recepção, pela maravilhosa hospedagem, pela amizade desenvolvida nesses dias. Tempo muito bom que eu vou levar realmente como lembrança graciosa. Minha primeira vez aqui no Mato Grosso, não conhecia e já deu para se apaixonar, mesmo sem ter comido a cabeça de pacu. Mas olha, foi tanto peixe que não deu para decorar o nome. Hoje a gente foi ali na beira do rio, me levaram para conhecer ali a beira do rio e participar de um almoço com uma boa variedade de peixe ali. Eu estou acompanhado da minha esposa, Zuleide. Infelizmente minhas filhas não puderam vir, Nathalie e Thalita. A Nathalie tem 21 e a Thalita tem 18. A semana que vem já faz 19. E a minha esposa, Zuleide, por favor, amor, fique de pé. Minha esposa linda ali, ó, me acompanhando. Então, eu quero estender também a vocês o convite. Quem sabe um dia, poder levar o pastor Pablo, o pastor Alberto lá, para conhecer também a nossa igreja cristã evangélica lá em Praia Grande. Serão muito bem-vindos. Eu espero conseguir recebê-los com o mesmo carisma, a mesma receptividade, o mesmo afeto de vocês. Quero agradecer a FEMOSSE também a sexta e sábado na nossa conferência. Um tempo muito precioso juntos ali. Eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje um texto que está no segundo livro de Reis. Abra sua Bíblia em segundo livro de Reis, capítulo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 7. É um texto um tanto quanto longo, eu peço que você deixe aberto aí, durante todo o nosso tempo juntos aqui. Nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas dos céus, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam na entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidimos entrar na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram lá, nas imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro de guerra, de cavalo, ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar sua vida. Assim,
Quando aqueles leprosos chegaram na imediação do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas, e então foram e se esconderam tudo. Voltaram e entraram numa outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Assim, eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos no arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então, os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixe que eu explico a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim, pegaram 2 cavalos de guerra com cavalos, 2 carros de guerra com cavalos. O rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupa de arma que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendido por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi falar com ele. Amém, até aí. Texto um quanto longo, merece talvez uma breve explicação introdutória. Tempo de Israel. Israel durante um tempo era uma nação única, sem divisão nenhuma. Não existia esse negócio de reino do norte, nem de reino do sul. Aqui fala que era tudo acontecendo no portão de Samaria. Samaria, se você não sabe, chegou a ser capital do reino do norte, Israel, e Judá do reino do sul. Então, depois que Israel ficou dividido, a composição era assim: no reino do norte, Israel; no reino do sul, Judá. Samaria chegou a ser capital do reino do norte. Pode colocar o próximo slide? Isso aconteceu ali no ano 1050 a.C., aproximadamente até 930. Foi chamado de a Era de Ouro de Israel. Depois, com a ruptura, ficou o reino dividido, Israel e Judá, 930 a.C. O que acontece aqui? Um período de grande fome em Samaria. Fome miserável mesmo, muita fome, e eles recebem uma palavra de Deus pela boca do profeta, que amanhã Deus ia resolver o problema da fome. Imagina um estado pior do que a Venezuela, naquele período em que tinham que comer carne de cachorro, né? Imagina uma fome miserável, um estado de calamidade, as pessoas literalmente morrendo, e Deus dá uma profecia de que no dia seguinte ia ter comida quase de graça por 1 moeda. E quando ele coloca o preço aqui, olha, 1 quilo de farinha por 1 moeda, 1 quilo de cevada por 1 moeda, é dizer assim, vocês vão ter fartura para comprar 1 quilo de picanha por R$2. Imagina só. Deus
deu essa palavra por boca do profeta. O texto diz que o capitão do rei duvidou da palavra do Senhor. E ele chega a dizer o seguinte: será que... olha, nem que Deus abrisse as portas do céu seria possível uma coisa dessa. Dá uma olhada de novo, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, e dá uma olhadinha de novo no versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janela do céu, será que poderia acontecer isso? O capitão do rei, ele pega a palavra do profeta, que nem era dele. Coitado do profeta, porque a palavra não era dele, a palavra era de Deus. O profeta falou porque Deus mandou, mas a palavra não era do profeta, a palavra era de Deus na boca do profeta. O capitão fala assim: olha, mas nem que Deus abrisse janela do céu, filho. É como diz o seguinte: nem Deus derramando a bênção do céu não tem como ter comida aqui nessa cidade. A desgraça da calamidade era uma miséria tão grande de fome, que o capitão quase que zombou de Deus. Só que o profeta, ele disse o seguinte, no finalzinho do versículo 2: você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai comer. Parece que ele está dizendo o seguinte: olha, toma cuidado com promessa que Deus faz, não fica brincando de duvidar, porque é capaz de que Ele mostre, mas não te dê. É capaz que Ele mostre, mas não te dê, só porque você duvidou. Esse é Deus, do qual não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele ceifará. O milagre aconteceu, mas ele viu e não comeu. Ele ficou encarregado de cuidar do portão. Você imagina uma fome miserável, guerra, sitiado pela Síria. Lembra que o jogo de guerra, o que aconteceu para cair a nação de Israel, foi que a Síria espalhou Israel e a Babilônia levou Judá para o cativeiro. Como que foi que caiu o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul? A Síria pulverizou Israel e a Babilônia levou Judá para o cativeiro. Só que nós temos duas nações, né? A Síria e Síria. Quem era inimigo nessa época não era a Síria, era Síria e não a Síria, tá? Saqueou ao ponto deles estarem morrendo de fome. Dá uma olhadinha no nível de fome que eles já estavam praticando canibalismo. A fome era tanta que eles já estavam praticando canibalismo. Se a gente achou que na Venezuela era trágico comer carne de cachorro, vocês vão ver aqui que eles estavam comendo carne de gente já, tá? Era isso. O povo de Deus, numa fome tão miserável, que estavam comendo carne de gente. E a coisa fica pior ainda quando a gente lê o texto. Coloca pra gente, por favor, o próximo slide, onde aparece um pouquinho antes, no capítulo 6. Lembra que nós estamos lendo o capítulo 7. Eu quero voltar no capítulo 6, só para você ter noção do nível da desgraça, tá bom? Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército, sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando e andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajuda-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor não ajudar você, como que eu poderei ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? O lugar, a eira e o lagar, né, o lugar de guardar vinho e o lugar de guardar cereais, é como se dissesse: os armários e os barris estão vazios, não tem nem comida e nem bebida na cidade. Se Deus não te ajudar, minha filha, não sou eu que posso fazer nada por você. Tinha uma mulher gritando a ajuda do rei, e agora vai piorar, porque está falando que o quilo da cabeça de jumento custava 80 ciclos. Lembra no capítulo posterior, Deus faz a promessa no 7, que iam vender 1 quilo de farinha por 1 centavo. Entende?
a coisa vai piorar. E você pensa o quê? Que eles estavam comendo cabeça de jumento? Cabeça de jumento era luxo. Eles estavam comendo os próprios filhos. Capítulo 6, versículo 28, coloca para a gente no próximo slide. E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: essa mulher me disse, dá o seu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, me dá o seu filho para que o comamos, ela escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou suas roupas. E como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. O próprio rei já estava usando trapo velho por baixo das vestes reais, como um sinal de lamento, porque se vestir de pano de saco era o maior sinal de humilhação para qualquer um. Agora, quando o próprio rei da nação se veste de pano de saco por baixo da sua roupa, não queria mostrar para todo mundo, ele não queria mostrar para todo mundo a miséria que ele mesmo estava vivendo e a humilhação que ele estava sofrendo, mas por baixo das suas vestes reais, ele já estava vestido de trapo. E quando a mulher conta para ele que elas tinham cozinhado o próprio filho e deu briga, porque na hora de cozinhar o filho de um comeram, aí depois quando chegou o dia de cozinhar o filho da outra, ela não quis dar, e virou uma briga de duas vizinhas, porque um tinha cozinhado a criança para dividir. Vocês têm noção? Precisa explicar alguma coisa mais de detalhe da desgraça, do nível de miséria? Comer cachorro é luxo. Comer carne de cachorro era luxo. Quando uma mãe chega ao nível canibal, de desespero, animal, de comer o próprio filho, é porque é um caos na terra, é um inferno na terra. Inferno na terra. Se você é mãe e tem um bebezinho, pensa comigo, que tipo de insanidade e loucura mental precisa ter? Qual o grau de desespero tem que ter na sua cabeça para você conseguir fazer um negócio desse? Inferno. Pois é. Deus muda esse cenário, graças a Deus. E eu queria aplicar para a nossa vida hoje, pensando que, seja qual for o nível da desgraça, Deus pode intervir com graça na sua vida. E eu não sei qual o desespero que você vive, cada um tem suas tragédias, né? Todo mundo tem seu desespero e a sua loucura, cada um passa por seu aperto e a sua miséria, não é? Cada um tem sua crise. E aqui no texto a gente vê que Deus realmente mudou a situação. Por isso, volta lá no capítulo 7, sai dessa cena das crianças e entra aqui agora de novo no capítulo 7, e nós vamos ver como que Deus faz uma grande obra e como que Ele usa as pessoas para isso. Como que Deus usa as pessoas para fazer a sua obra acontecer. Primeiro, pode colocar para a gente, versículo 3a. 4 homens leprosos estavam na entrada do portão da cidade. Deus mudou a situação através de 4 homens leprosos que estavam na beira do portão da cidade, na entrada do portão da cidade. O versículo 1 diz assim: então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a essas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida de farinha vai ser vendido por tanto. Quando a gente pega o versículo 1 e quando a gente pega o versículo 3, a gente vê um detalhe fundamental. No versículo 1, o profeta Eliseu fala que Deus está falando que amanhã o problema vai acabar. Só que ele dá um detalhe: assim diz o Senhor, amanhã a essas horas mais ou menos aonde?
junto ao portão. Eliseu não estava no portão, ele estava lá dentro dos palácios. Ele estava dentro dos muros da cidade. Eliseu nem sabia quem que estava lá fora no portão. Mas de lá de dentro da cidade ele fala, Deus está dizendo que no portão vai ter um milagre. E no versículo 3 a gente descobre que quem estava no portão eram os mais miseráveis dos miseráveis, os mais pobres dos mais pobres, os que estavam mais desgraçados de todos os desgraçados que estavam dentro da cidade. Se lá, dentro da cidade, o nível era de comer criança, imagina um leproso que tinha sido jogado para fora da cidade, porque nem dentro da cidade miserável ele não podia ficar. Eles tinham sido excluídos, eles estavam jogados para fora do muro da cidade, mas eles estavam exatamente aonde Deus iria começar a operar. O profeta não sabia deles, mas falou do portão. Eles estavam lá dentro, nem sabiam o que o profeta estava falando, mas lá dentro da cidade, Deus tinha usado um homem para falar de um milagre que começaria no muro da cidade, para fora dos portões da cidade. Você sabe que naquela época, quem era um leproso, não tinha direito de viver nem com seu povo. Era marginal, jogado na margem da sociedade. Mas Deus usa exatamente essas pessoas excluídas do convívio com os seus, mas que estavam dentro do ideal de Deus. Pior do que estar fora da cidade, do convívio popular, era estar fora dos planos de Deus. Dentro daquela cidade tinha mulher brigando, tinha homem brigando, o povo de Israel se matando, o rei se rasgando, vestido de trapo, um caos dentro da cidade. Os mais excluídos foram agentes de Deus. Os doentes, os desprezados pelo seu próprio povo, foram usados por Deus. Escuta, você que se sente excluído, marginalizado, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o pior, a igreja me rejeita, todo mundo faz o seu grupinho, o seu clubinho, e eu estou sempre para fora, existe uma panelinha que sempre me exclui. Quando Deus quer fazer a obra, Ele pode, se Ele quiser, usar o excluído, o abandonado e o esquecido. E isso foi o que aconteceu aqui. De uma certa forma, cada um de nós se sente um tanto quanto marginalizado por alguma coisa. A palavra de Deus aqui é que Ele pode usar para fazer uma grande obra pessoas que são excluídas. E você só precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja. Com certeza, se perguntasse para eles aonde eles preferiam estar, mesmo com toda a miséria que tinha na cidade, eles preferiam estar dentro da cidade. Mas graças a Deus que eles não estavam, porque não era lá que Deus ia começar a operar. Se você tem sonho de estar num determinado lugar, que você infelizmente não está, lembra dessa história. Eles também não estavam onde queria, mas melhor do que estar onde a gente quer, é estar onde Deus vai começar a operar. O que você tem que perguntar e saber não é se você está no lugar que você quer. O que você tem que saber é se você está no lugar onde Deus vai começar a operar. E isso é um mistério. Haja discernimento para entender. Eu estou sofrendo, abandonado, eu estou doente, eu estou leproso, eu estou excluído. Eu sou um nada. E a gente fala assim, Senhor, quando que eu vou estar lá dentro da cidade? Porque lá, pelo menos, eles têm alguma coisa para fazer, tem proteção, está dentro do muro. Não se preocupe em estar no posto, no cargo e na função que você quer. Se preocupe em estar onde Deus vai começar a fazer o milagre. E às vezes é muito confuso o mistério de Deus, porque Ele vai começar a fazer o milagre dos piores lugares, das piores situações e das pessoas que estão em piores condições. Naquele caso, Deus usou 4 leprosos. 4 leprosos. Número 2, que está no versículo 3.
Eles disseram uns para os outros: para que ficarmos nós aqui sentados até morrermos? E aqui começa uma atitude. 4 leprosos, coitadinho, Deus usou porque estava no portão de Samaria, você só precisa estar no lugar certo que Deus vai fazer a obra. Não, você precisa estar no lugar certo, mas tem que ter essa atitude deles aqui. E a atitude deles, para mim, no 3 é fundamental. Eles falaram assim: para que nós vamos ficar aqui sentados até morrer? Eles sabiam que todo mundo que estava dentro da cidade ia morrer. Eles sabiam que todo mundo ia morrer de fome. Mais dia ou menos dia, todo mundo morreria ou se mataria, porque eles já estavam começando a matar os próprios filhos. Então eles sabiam, todo mundo que está lá dentro vai morrer, e nós que somos leprosos, vamos ser os primeiros. Então, quer saber? Vamos fazer alguma coisa. Gente, mas fazer o quê? Se o teu próprio povo não te aceita, você vai fazer o quê? E sabe o que eles fizeram? Eles bateram no portão do povo dele, falando: deixa a gente entrar. Foi isso? Não. Por favor, deixa a gente entrar. A gente é leproso, mas a gente faz parte do grupo de vocês. Não foi isso. Não foi isso. Não foi nada disso. O que eles fizeram foi muito diferente. Eles simplesmente fizeram o seguinte: por que nós vamos ficar aqui sentados até morrer? Se a gente decidir entrar na cidade, vamos morrer de fome igual eles. Se a gente ficar aqui parado, nós vamos morrer de fome também. Então vamos lá no Arraial dos Círios e ver o que a gente pode fazer. Tem hora que a situação é tão calamitosa que dá mais vontade. Olha, eles foram... Você sabe quem eram os sírios? Que tinham sitiado e tomado a cidade. Eles tiveram uma atitude muito louca, preferiram pedir ajuda para os inimigos do que para o seu povo. Mas uma coisa eles estavam convictos: nós não vamos ficar parados até morrer. O nome disso é proatividade, determinação e iniciativa. Proatividade, determinação e iniciativa. Deus não vai operar só porque você é coitadinho, leprosinho e desprezado. Primeiro você vai estar no lugar certo onde Deus colocou e pare de reclamar. Agora, tome uma atitude e comece a se levantar. Você tem que se levantar e falar: eu vou fazer alguma coisa. Mesmo que te chamem de louco, porque qualquer um diria: você está louco. Se você não está sendo recebido nem pelos seus conterrâneos, o que você vai fazer no Arraial dos Sírios, dos inimigos? Você pirou? Está louco por acaso? Não sei se eu estou louco, uma coisa eu sei: eu não vou ficar parado, nem que eu morra. E eles se levantaram, sem nenhum recurso para viver, mas que se recusaram a morrer sem se mover. Às vezes a fé e a atitude, a iniciativa, ela nasce exatamente quando a gente não tem mais opção. Não deveria ser assim, mas às vezes é isso. A gente só toma uma atitude quando realmente tudo já se esgotou. A iniciativa, ela só ganha espaço para a fé quando tudo já acabou. Eu fico pensando: se 4 leprosos tiveram uma atitude de correr no Arraial dos Sírios e fazer alguma coisa, se 4 leprosos tiveram essa coragem, por que o povo de dentro da cidade não fez isso antes? E eu vou dizer o porquê. Porque o povo da cidade estava cercado dentro de um muro miserável, mas estava protegido. Tinha um rei miserável, mas tinha um rei. Tinha um filho ali e outro ali para comer, mas tinha. Brigava com a vizinha para cozinhar o filho do outro. E ficavam se apegando em misérias malignas, migalhas malignas. E parece que enquanto a gente tem migalhas malignas, a gente não toma uma atitude. Os caras que estavam lá fora, que não tinha nem sequer uma migalha maligna, tiveram mais atitude do que quem estava dentro da cidade. Eu não sei o porquê,
mas às vezes para a gente ser crente a gente tem que perder. A gente tem que perder tudo, perder a cidade, perder o apoio, perder o resto que tem, perder o rei, perder o muro e perder a saúde. Aí a gente toma atitude. Por que que a gente tem que perder carro, casa, bem, emprego, família, dinheiro e saúde para tomar atitude? Se 4 doentes desprezados fizeram isso, será que a gente não pode fazer muito mais enquanto está saudável? Será que a gente não pode fazer muito mais enquanto a gente tem recurso? Será que Deus também vai ter que te deixar leproso e tirar tudo que você tem para você descobrir que você tem que levantar dessa cadeira e fazer alguma coisa? Será que Deus vai ter que te deixar para fora do muro, excluído, te colocar para lá para o palácio do portão de Samaria e arrancar tudo, até a saúde, para você falar assim: agora eu vou me dedicar para o Senhor. Senhor, se o Senhor me tirar desse poço, desse vale, desse tremedal de lama, da cadeira de rodas, se o Senhor me fizer andar de novo, eu prometo que eu vou evangelizar a cidade inteira. Por que você não fez isso enquanto estava com as 2 pernas? Por que você não fez isso enquanto estava saudável? Sabe por quê que os 4 leprosos foram? Porque a situação deles, por mais miséria que fosse, estava pior do que os miseráveis dentro da cidade. Os miseráveis estavam se apegando a migalhas das migalhas de pão, que é pior do que migalha de pão, era migalha do filho dos outros. Mas enquanto a gente tem migalha, a gente não tem atitude de fé. Que absurdo! Enquanto a gente se apega nas migalhas, a gente não se levanta. Enquanto a gente gruda nas migalhas, a gente não faz nada. Que Deus me tome, te tome, nos tome em nome de Jesus, para que a gente seja crente de atitude, de fé, de guerra, de enfrentar o arraial dos sírios se for preciso, e fazer alguma coisa pela nossa cidade. Que Deus nos tome com ousadia, com coragem e fé, nem que seja para invadir o arraial do inimigo, correndo risco de vida, mas que Deus nos dê essa atitude antes que a gente perca tudo. Não espere chegar nessa atitude lastimável para fazer isso. Versículo 4 é o nosso ponto 3, coloca para a gente. Deus usa pessoas que não têm posição. Eles não eram reis, príncipes, governantes, provavelmente sem qualificação, sem formação, sem condição, talvez sem um tostão, talvez não, com certeza, sem um tostão, e talvez até sem formação. Mas ele diz: vamos então para o arraial dos Sírios, nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Apenas morreremos? Isso me choca. Como assim, apenas morreremos? Então vamos enfrentar o arraial dos sírios. Se deixarem viver, viveremos. Se matarem, a gente só morre. Só morre? A gente só morre. Não vai acontecer nada não. Se nos matarem, a gente só vai morrer. Meu Deus, quanto desprendimento da vida. Que desprendimento. Nós somos tão apegados à vida, né? A gente fala que entregaria nossa vida para Jesus e que estamos dispostos a morrer por Ele. A gente fala que Ele preenche tudo, que Ele toma conta da nossa vida, que tudo que eu tenho é teu. Tudo que tenho é teu, mas não dá R$1 para o reino dEle. A minha vida é tua, Senhor. A gente canta que a nossa vida é de Deus. Eu fico pensando, será que Deus acredita que a minha vida é dele, se nem R$1 meu eu dou para Ele? E se a obra é dele, Ele que se vire para manter? A igreja é do Senhor. Quem criou a igreja foi Jesus.
Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é uma ideia de Deus, não é ideia de homem. Quem inventou esse negócio de igreja na terra foi Jesus. Então, se ele inventou, ele que banque. Ele vai dar um jeito, o milagre vai vir do céu, as coisas vão acontecer, porque é Deus que sustenta. Do meu bolso não sai R$1. Se a gente não consegue doar R$1, a gente não vai doar a nossa vida. Se o nosso real não é de Jesus, o nosso coração também não é. Se o nosso real não é de Jesus, a nossa vida não vai ser. Havia um desprendimento desses homens, de falar assim: olha, vamos tentar. Se viver, viveu. Se morrer, a gente só morreu. Só isso. Só isso, a gente só morre. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo fala: para mim o viver é Cristo. Ah, e se morrer? Melhor ainda, é lucro. Nós somos tão apegados a essa vida, fala a verdade. Nós somos tão apegados, é tão difícil a gente falar isso. É tão difícil a gente falar que para nós o mais importante é Cristo e se morrer, morreu. É tão incoerente a gente falar que para nós o que importa é Cristo e se morrer, morreu. É tão difícil praticar Filipenses 1, 21. Para mim o viver é Cristo. Olha, quando eu leio esse versículo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, a primeira parte eu falo numa boa. Para mim o viver é Cristo. E termina o versículo, irmão. Morrer é difícil, não é? Difícil. Você sabe, Deus usa pessoas simples, sem condição, sem título, sem poder de autoridade, mas que tem atitude sacrificial de verdade. Em Atos, capítulo 20, versículo 24, tem um outro versículo que casa perfeitamente com isso. Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira de anunciar Jesus Cristo. Contanto que eu complete a carreira de anunciar Jesus Cristo. É incrível, meu irmão. E no versículo 5, ainda diz o seguinte: ao anoitecer, eles se levantaram para ir no arraial dos Sírios. É uma mistura de fé, coragem, loucura, suicídio, tudo junto. Por que foram à noite? Para piorar a situação? Doideira, né? Os caras eram leprosos, viviam enfaixados, pareciam umas múmias vivas, e iam chegar no arraial do inimigo à noite, vestido de múmia viva. Que de noite já parece um vulto, e leproso, enfaixado, pior ainda. Os caras iam matar de longe na flecha, porque fala, que fantasma é esse? Olha lá, tem 4 fantasmas ali, ó. 4 demônios ali, paulada neles, flecha de longe. É suicídio, não faz sentido. Parecia que eles queriam morrer mesmo. Mas é engraçado que a escolha louca de ir à noite, do versículo 5, combina perfeitamente com o versículo 7, que diz o seguinte, olha lá no 7. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram. Eles quem? Os sírios. Leia o versículo 6 que você vai entender. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carro, de cavalo, de guerra, de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel e os reis dos heteus, os reis dos egípcios vieram contra nós. Por isso ao anoitecer se levantaram e fugiram. A Bíblia fala que 4 homens ao anoitecer se levantaram e foram. Quando eles se levantaram e foram, sabe o que Deus fez? Um barulho de guerra no arraial do inimigo.
na hora em que eles se levantam com atitude de fé, Deus vai na frente fazendo barulho e espantando o inimigo. É isso mesmo. Primeiro você se levanta numa atitude de fé, depois Deus vai, arromba o exército do inimigo, barulho de carro, de guerra, de cavalo, barulho de um exército. Eu te pergunto, como que 4 homens a pé faz o barulho de um exército? Meu irmão, vai crer, creia e vai. A gente precisa ser mais crente. A gente precisa ser mais crente, porque quando a gente é crente, Deus vai na frente fazendo barulho, expulsando o inimigo. Foi no horário que eles se levantaram. Parece que Deus vê uma atitude de fé e fala: eu vou honrar, agora eu vou fazer barulho. Agora ele levantou, então ele foi, eu vou fazer um barulho. Deus, soberanamente, pode fazer milagres sem a gente, mas Ele escolhe nos participar dos milagres dEle. Todos os milagres de Jesus operados no Novo Testamento, a gente vê que Ele dá o gostinho da gente participar. Tem que ter uma participação humana no milagre divino, e Ele nos dá a honra disso, mesmo que Ele não precise de nós para operar nada. A gente vê isso quando Ele transformou o milagre da água em vinho. Quem transformou a água em vinho foi Ele, mas Ele pediu para os homens encherem os barris. Ele falou: então encham as talhas. Poxa, mas se Ele tem poder de transformar a água em vinho, Ele não podia encher o barril? Podia. Mas Ele está dizendo o seguinte: eu vou fazer uma parte que vocês não podem, mas se virem para fazer a parte que vocês podem. Vocês não conseguem transformar água em vinho, mas encher o barril vocês conseguem? Então façam. Quando Ele alimentou 5.000 homens com 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, quem fez um milagre desse não podia ter levado o seu próprio pão e o seu peixinho? Mas como que foi? Alguém teve que dar. E quando o menino deu o pão e o peixinho, falou: ah, bom, você consegue multiplicar pão? Não consegue, né? Mas você não consegue ter 5 pãezinhos? Então se vira, faz a parte que você pode, que eu opero o milagre depois. Alguém deu o pão e o peixinho, e aí Ele fez o milagre. Quando Ele curou o paralítico no telhado, alguém consegue curar um paralítico? Não. Mas os 4 amigos levaram. Traz ele aqui e eu curo. Você consegue fazer o amigo paralítico andar? Não. Mas você não consegue trazer até aqui? Então traga. Quando Ele curou o cego, Ele passou lodo nos olhos e falou: vai lá se lavar. Poxa, mas quem consegue curar um cego não podia ter lavado? Falou assim: agora você vai se lavar. Deus nos dá a graça de participar do milagre dEle, mas Ele quer ver a nossa participação, a nossa iniciativa. E tem milagre que nós não vamos desfrutar porque a gente não faz a nossa parte. Pastor, mas como assim fazer a nossa parte no milagre? O milagre não é de Deus? Sim, o milagre é de Deus, mas Ele sempre nos envolveu. Até na ressurreição de Lázaro, Ele falou: vocês arrastem a pedra. Abre o túmulo. Vocês conseguem fazer um morto voltar a viver? Não. Mas não é possível que vocês não conseguem abrir a tampa, né? Você lembra que na ressurreição de Lázaro, os homens rolaram a pedra? Poxa, Jesus podia mover a pedra com um dedo. Aliás, se eu fosse Jesus, eu ia fazer tudo sozinho, porque ficaria mais impressionante. Já pensou? O túmulo fechado, e Jesus faz assim, ó, e a pedra voa sozinho. Aí ele fala assim agora: Lázaro, vem para fora. Caramba, a pedra voou, Lázaro veio. Nananina não. Trabalhem. Trabalhem. Quer ver milagre? Trabalhem. Pensa que milagre é o quê? Deitar e aguardar? Não é. Quer ver milagre?
carrega a pedra. Carregue a pedra. Se você carregar a pedra, se você rolar a pedra, se você abrir o túmulo, ele faz o defunto sair de lá de dentro. E o nome disso é graça, porque ele te dá a honra de participar do milagre dele. Isso é uma graça, é um privilégio, porque ele não precisava de nós para fazer nada, mas ele quer ver você fazer. E quando você vai por fé e se levanta, ele vai na frente fazendo barulho, afastando o inimigo e criando um estrondo de exército no arraial dos sírios. Tem muita coisa nessa igreja e muito milagre que essa igreja vai ver quando ela começar a fazer e operar. Está muito lindo aqui. Eu fiquei encantado com a obra. Parabenizei os pastores, legal, vi a inauguração. Hoje eu vim bem num dia de inauguração de estrutural, né? Maravilha. As salas aqui em cima, subi para ver. Ainda tem muita coisa, tem muito milagre para Deus fazer. Eu acho que a parte dele ele nunca vai falhar. A pergunta que eu faço é: e nós? Será que nós vamos fazer a nossa parte? Porque tem milagre que a gente vai perder por não fazermos a nossa parte. Deus já mostrou que o milagre é todo dele, mas ele nos dá a honra de colocar nossa energia, nosso trabalho, nosso dinheiro, a nossa força, a nossa fé, a nossa atitude também. Deus quer ver isso para acontecer. Quarto ponto, quarto e último para a gente terminar. Versículo 9. Deus faz o estrondo, os inimigos fogem. E olha o versículo 8, aliás. Assim, quando os leprosos chegaram nas imediações do arraial, entraram na tenda, comeram, beberam, levaram dali roupa, ouro, prata, foram, se esconderam, voltaram, entraram na outra tenda, dali também levaram o que havia, esconderam. Então disseram uns para os outros. Isso é lindo aqui no versículo 9. Então disseram uns para os outros: não está certo o que a gente está fazendo. Hoje é um dia de boas novas, é um dia de novidade, e nós estamos aqui calados, comendo e bebendo sozinho, e a nossa cidade está morrendo de fome. Olha o caráter desses homens. Eles ficaram constrangidos de ficar comendo e bebendo e saber que a cidade dele estava morrendo de fome. E eles falaram assim: se nós esperarmos até amanhecer, nós seremos culpados. Então vamos agora anunciar no palácio real. E no 10, assim eles foram e gritaram no portão da cidade, anunciando: fomos no arraial dos sírios, vimos e não ouvimos ninguém, só tinha cavalo, jumento amarrado, a roupa como estava. Então os porteiros gritaram a notícia no interior do palácio, fizeram uma festa, e a cidade comeu, bebeu, saiu da miséria, ganhou dinheiro, roupa, ouro, porque Deus destronou e derrotou e espantou o inimigo. E a lição para nós é que mesmo sendo excluídas, não se tornaram vingativas. Eles comendo e bebendo se sentiram culpados e constrangidos, porque falaram: não é justo a gente comer e beber e a nossa cidade está lá passando fome. Mas lembra quem é que tinha posto eles para fora da cidade? O próprio povo da cidade. Talvez se fosse eu ou você, ia ficar nós 4 ali na cidade dos leprosos e falar: agora a cidade é nossa, vamos chamar a cidade dos leprosos. E eles que nos colocaram para fora: aí Israel, viu agora? Toma ali. Aí, vocês não expulsaram a gente? Fica aí agora. Come carne de criança aí, seus canibais. Continua fazendo a insanidade da loucura de você e matando os filhos de vocês, porque vocês colocaram a gente para fora, vocês nos humilharam, vocês pisaram em nós. Não teve nada disso. Não teve mágoa, raiz de amargura, rivalidade. Ninguém amaldiçoou ninguém. Eles foram colocados para fora da própria cidade para morrer no portão. E quando Deus deu a bênção, praticaram a divisão. Eles foram colocados lá para fora para morrer.
mas quando conseguiram comida, deram para os outros comer. Eles foram colocados para fora, para serem humilhados, para sofrer, para não contaminar ninguém. Eles eram lixo da cidade, mas quando Deus abençoou, não teve rivalidade. Como que é o meu coração? Como que é o teu coração numa situação dessa, né? Às vezes a gente fica de picuinha, de birrinha com o irmão, Deus abençoa e a gente não divide um bombom. E não é porque a pessoa me colocou para fora e me chamou de leproso, é só porque às vezes não me convidou para o aniversário dela, então também não convido para o meu. A gente briga, a gente fica de mal por coisa muito menor. A gente ganha o carro dos sonhos e a gente não leva o irmão porque a gente lembra que um dia ele não cumprimentou. A gente é vingativo demais. A gente quer bênção, a gente quer milagre. Aí Deus fica falando assim: para que eu vou dar um milagre para um cara desse? Ele não sabe dividir com ninguém. Deus tem um monte de bênção para dar, mas ele fica pensando: você vai dividir? Deus tem muita prosperidade, muito ouro, muita prata. Ele é dono do ouro, da prata. Mas eu fico pensando assim: o meu coração é tão vingativo e tão ganancioso, eu sou tão egoísta, que Deus fica falando assim: para que eu vou dar tanta riqueza para um cara que não sabe ter amor pelo próximo? Para que eu vou abençoar ele se ele não sabe dividir? Tem bênção que nós estamos perdendo e Deus não vai dar porque a gente não sabe dividir. Tem bênção, tem fartura, tem riquezas do Senhor que Ele não vai dar porque nós não temos esse coração. A gente é duro, vingativo, cheio de mágoa, de rivalidade. E a Bíblia fala: não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer bênção, meu irmão? Então trata o teu coração. Deus quer ver primeiro se tem generosidade, e aí Ele vai derramar abundância de verdade. Deus quer ver se o teu coração tem generosidade para derramar bênção e fartura de verdade. Você pode receber tudo isso. Eu quero encerrar com a frase da conclusão. Coloca para a gente, por favor. Mais extraordinário do que ser usado por Deus quando está em aperto e sem saída, é desejar ser usado deixando a situação de conforto e entregando a vida. Esteja disposto a dar a vida se for preciso, e esteja disposto a dividir quando Ele derramar dos céus sobre vós bênção sem medida. E é Ele que diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me buscarão, vocês me acharão. Passareis a orar e me buscar, e eu vos ouvirei, e abrirei as janelas dos céus, e eu derramarei sobre vocês bênçãos sem medida, transbordante, extravagante, de sobra. Deus tem para dar e sobrar, e para a gente desfrutar, é isso que a gente precisa praticar. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, peça isso a Deus, em nome de Jesus. Pastor? Muito obrigado, Deus, pela graça do Senhor, pelo privilégio desses dias aqui. Continua, Senhor Deus, cuidando da Tua igreja neste lugar. Faz, ó Deus, com que ela seja
abençoada, repleta de graça, de prosperidade, abundante, de fartura do Senhor, de sustento, de riqueza do Senhor, riqueza de almas aqui dentro, Senhor Deus, que haja realmente um renovo do Senhor, trazendo livramento, proteção, cuidado, evangelização, semeadura com fartura para a Tua glória neste lugar. E assim, ó Deus, o Senhor olhe e se agrade do Teu povo nesta cidade, em nome de Jesus, amém, amém.